De quem é o Carvalhal? É nosso! Assim te quero cantar. Mar antigo a que regresso. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. No som de abertura, uma passagem da obra FMI de José Mário Branco. O Carvalhal de que fala, à beira do mar, é o Carvalhal de Grândola, agora perdido no meio da fama de Troia e da Comporta, aquele que nos interessa para o episódio de hoje. Mas a pergunta de quem é o Carvalhal e o grito "é nosso" tem raízes numa história mais antiga, retratada numa canção popular da Serra da Gardunha, que conta a história dos conflitos entre o povo do Souto da Casa e a família Garrett no final do século XIX. Na história mais recente, a família já foi Espírito Santo e é agora, entre outras, Amorim. Mas volta a ter o povo do outro lado. Uma reportagem do Expresso foi o incentivo que faltava à Agência Portuguesa do Ambiente para ir fiscalizar o acesso às praias entre Troia e Melides. Nestes 45 km de areal, 80% têm acesso condicionado às praias. A jornalista Carla Tomás foi ver como paravam as modas e descobriu que o tempo de brincar aos pobrezinhos, celebrizado por Cristina e Espírito Santo, deu lugar a uma comporta muito, muito cara e, em muitos casos, de acesso exclusivo para quem pode pagar. A lei diz que assim não pode ser. E há vários empreendimentos de luxo que vão ter de facilitar a toda a gente o acesso a 10 praias. Os preços da travessia fluvial quadriplicaram em 20 anos e o número de passageiros caiu quase 60%, tornando a zona cada vez mais exclusiva. Os preços cobrados pelas concessões também não são acessíveis a qualquer um. Uma sombra, por exemplo, começa nos 70 euros. Bem-vindos ao Green Eco Resort, um boutique hotel 100% eco-friendly. A piscina é carbon neutral, há chargers para os carros e até as faturas são zero waste. Desculpe? As faturas depois vão por e-mail, menina. Com a Caixa, a transição verde e digital não é só para inglês ver. Conte com o nosso apoio para responder aos desafios de modernização do seu negócio. Saiba mais em cgd.pt. Caixa. Com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva, Carla Tomás. Vamos desta vez começar pelo fim. Já trago à conversa a primeira denúncia feita no início de junho, no Expresso, com uma reportagem tua. Na zona de Troia Comporta, a Agência Portuguesa do Ambiente confirmou que há praias que não são de acesso livre para toda a gente. Que praias são essas? São várias as praias. O que a fiscalização feita pela Agência Portuguesa do Ambiente detectou foi que naquela extensão de 45 km de areal, das 22 praias identificadas, pelo menos 10 têm os acessos condicionados. 2 que obrigam as pessoas que têm que atravessar as propriedades a mostrarem a identificação, cartão de cidadão. É o que acontece, por exemplo, na Praia da Galé Fontainhas, onde para se aceder a este areal é necessário apresentar o cartão de cidadão para se passar o antigo parque de campismo da Galé. Nas outras 8 que vão, algumas mais perto de Troia, sobretudo em zonas ocupadas por novos empreendimentos turísticos como o Pestana ou em construção na praia, tens uma grande extensão de muros, de vedações, não é, que impedem o acesso a essas praias e as pessoas não podem entrar atualmente por dentro desses empreendimentos. O que está previsto ou proposto... Pois a reposição da legalidade do que li no teu texto é voluntária para já, não é? Como é que se vai corrigir isto? Foi dito pelo Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente é que há negociações e há correções a fazer. Em alguns dos casos vão fazer novos parques de estacionamento, estão a estudar os sítios, estão a estudar novos caminhos, a ligação de passadiços entre algumas praias ou sobre as dunas. Noutros têm o que os próprios promotores do empreendimento que alterar o seu procedimento. Um dos casos que foi citado é o do Grupo Pestana, que é um dos resorts ali mais... que já tem mais anos e que não permite que as pessoas que não estejam hospedadas ou não tenham casa nesse empreendimento acedam à praia pelo empreendimento.
O que a APA quer que aconteça é que este grupo passe a permitir esse acesso por dentro do empreendimento e crie condições para estacionamento no próprio empreendimento. Se isso não acontecer, o que foi dito é que a concessão de praia, o apoio da zona balnear, será deslocado mais e, portanto, para norte. O empreendimento ficaria sem apoio de praia, não é? Sim, que é mau para o sim. empreendimento. Há também uma dificuldade acrescida no acesso a estas praias que não tem a ver exatamente com os caminhos, que é o que temos estado a falar, e que é o que está muito presente na tua reportagem e também agora na fiscalização da APA, mas tem a ver com a sinalização, com a informação de que ali há praias públicas. Nesta parte, de quem é a responsabilidade? A responsabilidade é de várias entidades, não é? O que aconteceu é que com o surgimento de muitos destes empreendimentos de luxo, muito restritos, terá havido alguma necessidade de fazer desaparecer placas, ou pelo menos isto é o Vox Populi, não é? Mas de facto desapareceram placas de sinalização de estrada, nomeadamente na estrada 261, as placas que indicavam onde é que eram a Praia da Aberta Nova ou a Praia da Galé, por exemplo, foram arrancadas, desapareceram. As bases ainda lá estão, não é? As bases ainda lá estão, sim. Li na tua reportagem. E as estradas de Portugal, as infraestruturas de Portugal, perdão, disseram-me que têm planeado colocar novamente essas placas no próximo ano. Entretanto, o que a Agência Portuguesa do Ambiente fez durante esta fiscalização foi colocar outro tipo de placares ou cartazes junto a algumas destas praias, nomeadamente às tais que têm o acesso mais controlado e que pedem a identificação das pessoas, que foi colocar uns cartazes a dizer que aquelas praias são de acesso público, porque não tens nem na Estrada Nacional, nem junto à entrada do dito parque de É quase como campismo. ter um muro, não é? Se as pessoas, se Sim, aquilo está tapado e as pessoas não sabem, é como se não houvesse ali praia, de facto. Sim, é uma forma de esconder aquelas maravilhosas praias que deveriam estar publicamente anunciadas em todo o lado, não é? A Ministra, ao anunciar as conclusões da fiscalização feita pela APA, afirmou, e vou passar a citar, nenhum novo empreendimento turístico vai ser aprovado no futuro sem esses direitos garantidos. Significa que o Estado não sabe se as declarações de impacto ambiental dos empreendimentos já construídos ou em construção estão a ser cumpridas? É o que parece, não é? Aliás, não só parece, parece mesmo ser um facto, porque uma das decisões é que os novos empreendimentos têm que ter isso explícito nas declarações de impacto ambiental, portanto, que esses acessos públicos às zonas que é de lei, de praia, não é? que é de lei, não há têm de ter. privadas. Mas outro dos anúncios que foi feito pelo Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente foi que vão verificar o cumprimento das regras, das medidas e das regras impostas pelas declarações de impacto ambiental. Portanto, se diz que vão ser averiguadas... É porque não fazem a mínima ideia. Sim, é porque não fazem a mínima ideia. Para lá desse acesso às praias, há também um problema com os concessionários. É comum, aliás, em várias praias, não é aquela zona em que as regras não são cumpridas. Foram detectadas irregularidades nas concessões das praias, ali na zona? Elas não foram explicitadas, não constam do documento que foi apresentado pela APA. Eu tive conhecimento de um caso, mas haverá outros, que é a insistência, por exemplo, de casas de banho públicas, externas ou espaço comercial de café ou restaurante que existe na praia. Por lei, quando uma empresa ganha uma concessão de praia, tem que ter as casas de banho públicas fora do espaço comercial, porque tê-los dentro inibe o acesso, não é? E sendo uma praia pública, tendo investimentos também feitos pelo Estado, não é? Sendo todas as praias públicas neste país, não se podem criar este tipo de restrições que têm a ver com questões básicas e que a lei assegura. Vamos voltar então ao início desta história. Começa mais ou menos há um mês, com uma reportagem que fizeste juntamente com o fotojornalista Nuno Botelho, e em que mostravas que 80% das praias tinham, daquele areal todo, a extensão de 45 km estava condicionado, o que levou a APA a fazer uma fiscalização. A pergunta que eu faço é, olhando para a tua reportagem, a Comporta já não é um sítio para brincar aos pobrezinhos, como dizia Cristina Espírito Santo há uma dúzia de anos. Pois, toda esta extensão de praias, não é, que designamos por Comporta, mas que vai de Troia até Melides, passou a ser uma espécie de ex-libris de milionários ou multimilionários. E, portanto, passou a ser uma zona quase de exclusão de quem não tem, assim, tanto dinheiro.
E isso começa logo na travessia, não é? As pessoas de Setúbal que antes conseguiam apanhar o ferry facilmente e passar um dia à praia, hoje já não conseguem. Os preços são incomportáveis. E depois estende-se a tudo aquilo que é a realidade ao longo destas praias. Não só a dificuldade de acessos, como os preços que também são praticados naqueles apoios de praia e que estão... Estamos a falar das cadeiras, dos chapéus, quem não conseguir transportar ou vai de carro e pode levar as coisas, ou se vai de transporte público, com certeza que não carrega isso tudo, não é? Não, de transporte público é mais difícil, além do próprio transporte público, o ferry que liga a parte... Sim, que é só para aquelas primeiras praias de Troia, não é? Sim, não dá para ir mais longe. Pois, não dá para ir muito carregado, não é? Mas a questão não passa só pelas sombras, que podem chegar aos 300 euros o dia. As pessoas podem levar um chapéu de sol, isso pode não ser assim tão pesado, mas levar um farnel e água já é um pouco mais pesado, sobretudo quando é preciso andar bastante pela areia para chegar a estas praias. E portanto daí que de facto não dá para andar para o comum dos pobrezinhos andar por ali. Os ricos podem tentar brincar aos pobrezinhos. Aos pobrezinhos naquela zona. Isso quer dizer que, sendo uma zona exclusiva, todos os preços começam a contribuir para que ela seja efetivamente exclusiva, no sentido de as pessoas não são incentivadas a ir para aquele lugar, pelo contrário, não é? Sim, eu acho que nos últimos anos, com o surgimento destes grandes empreendimentos, que já estavam na calha pelo menos há quase 2 décadas, mas que foram esperando e aguardando o seu tempo para começarem a ser construídos, a partir do momento em que eles começam a ser erguidos, começam os seus promotores, não é? A perceber que não querem lá tanta gente assim, só querem ter espaço não volta para... dinheiro, não é? Pois querem ter um espaço exclusivo naquele Eldorado de praias, que são de facto magníficas. Proposta para ouvir um podcast com as vozes que marcaram gerações. No podcast do Expresso, Tomás Delfim conversa com quem empresta a própria voz a filmes e séries, revelando histórias de bastidores, desafios e segredos da profissão. Este é o espaço onde as vozes ganham rosto e as histórias ganham som. O podcast era uma voz e continuará a ser, com episódio novo sempre ao domingo. Ouça também o podcast Humor à Primeira Vista. Gustavo Carvalho entrevista pessoas para quem a comédia é paixão e profissão. A comédia, a arte e a cultura estão para acontecer todas as terças-feiras no Humor à Primeira Vista. A sonoplastia deste episódio foi de, exatamente, Gustavo Carvalho. Nós vamos voltar amanhã com David Diniz na condução. Até lá, tenham um bom dia. Bem-vindos ao Green Eco Resort, um boutique hotel 100% eco-friendly. A piscina é carbon neutral, há chargers para os carros e até as faturas são zero waste. Desculpe. As faturas depois vão por e-mail, menina. Com a Caixa, a transição verde e digital não é só para inglês ver. Conte com o nosso apoio para responder aos desafios de modernização do seu negócio. Saiba mais em cgd.pt. Caixa. Com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.